nós vamos morrer. Não sabemos quando, mas temos certeza de que isso vai acontecer. E olhar para isso muda tudo, se a gente tiver coragem de olhar para isso de frente. Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora, e esse aqui é o Ativação Lunar, né? Um quadro que conecta com a lua crescente, que nesse caso aconteceu no signo de Escorpião, e que pode nos trazer reflexões profundas sobre transformação e também sobre a consciência da finitude da vida, tá? Se esse conteúdo falar com você, compartilhe com alguém, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem os links aqui na descrição do vídeo e outros conteúdos também que estarão linkados aqui, tá? Existe uma expressão em latim que diz memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos usavam esse lembrete para viver com mais lucidez, não com medo. Esse não é um chamado ao medo, mas à presença, ao momento presente. Em tempos antigos, soldados carregavam, e reis também, né, carregavam símbolos da morte. Então, uma caveira, um anel, um fragmento de osso, algo que lembrasse que o tempo que a gente tem aqui na Terra é curto e por isso mesmo ele é sagrado. A morte, ela não precisa nos paralisar, ela pode nos devolver a nossa verdade, a coragem ao agora. Sêneca, que é um filósofo estoico, escreveu: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E tem vídeo aqui no canal falando sobre a brevidade da vida, que é o livro dele. Eu vou linkar aqui no card, tá? E também na descrição, se eu esquecer de linkar no card. Bom, e aí esse tema, né, que na verdade vem aqui como motivador, tá? De novo, não para te deixar com medo, para te deixar paralisado diante da vida, mas para te fazer pensar, olha, o que eu tô fazendo com o tempo da minha vida, né? Esse tema, eu mergulhei nele e lembrei desse livro aqui, ó, do Oliver Sacks, Gratidão. Esse livro eu encontrei por acaso numa livraria, depois de um momento em que eu perdi pessoas que eu amava muito, né? Então eu estava vivendo ali um momento de luto, tá? E foi um livro que foi um carinho para mim, sabe? É um livro super curtinho, ele é feito por 4 textos do Oliver, né? Enquanto ele estava vivendo já com certeza absoluta, né, de que ele ia fazer a passagem, já que ele estava com câncer terminal, tá? É muito legal ler esse livro, é rápido, né, e ele ajuda muito num exercício que eu vou passar daqui a pouquinho, né? O Oliver Sacks, ele escolheu a gratidão para lidar com aquele momento terminal dele. Gratidão por ter vivido, por ter sentido, por ter pensado, por ter escrito, por ter amado. E foi um livro que me ajudou a olhar para o fim com essa perspectiva, né? Naquele momento em que eu estava triste pelas pessoas que tinham partido, eu me apeguei muito no quanto elas viveram intensamente a vida que tiveram. Eu sou mestre em me emocionar nesses vídeos aqui, né? Vamos lá, exercício de visualização. Interessantíssimo para fazer, para nos ajudar a nos voltarmos para o presente, né? Se imagina no fim da vida, de olhos fechados, tudo feito, tudo vivido. Agora se pergunta aí, o que vai te dar orgulho de ter sustentado nessa vida? O que vai te fazer sorrir por você ter arriscado? O
que você vai agradecer por ter tido a coragem de viver? Pausa esse vídeo. Se quiser, escreve. Eu sempre falo isso aqui, essa coisa da escrita ajuda muito, tá? Responde essas 3 perguntas. Essa prática não é morbidez, é clareza. É o modo de lembrar agora do que você pode se arrepender depois. É um modo de te ajudar a fazer boas escolhas. A morte, ela ensina com silêncio, mas também com urgência. Hoje, escolha algo que você vem adiando por medo e dê um passo. Pequeno, mas dê esse passo. Pode ser escrever uma carta, fazer uma ligação, ou simplesmente admitir para você mesmo que você já sabe. A ação, ela pode ser pequena, mas a energia da sua verdade não é. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Mas lembre também, é justamente por isso que você pode viver com mais verdade agora. E para encerrar, eu quero ler um trecho do livro Gratidão, né, que foi escrito então nos últimos tempos de vida do Oliver Sacks e que nos lembra a beleza de ter estado aqui. Ui, deixei tudo torto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu quero ler direto no livro. Não haverá ninguém como nós quando partirmos. Mas pensando bem, nunca uma pessoa é como outra. Quem morre não pode ser substituído. Deixa lacunas que não podem ser preenchidas, pois é o destino genérico e neural de todo ser humano ser um indivíduo único, encontrar seu próprio caminho, viver sua própria vida, morrer sua própria morte. Não consigo fingir que não estou com medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado. Recebi muito e dei algo em troca. Eu li, viajei, pensei, escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, o intercurso especial dos escritores e leitores. Acima de tudo, fui um ser senciente, um animal que pensa nesse belo planeta. E só isso já é um enorme privilégio e uma aventura. Vale a pena, tá? Ler esse livro. E eu espero que esse vídeo, de alguma forma, esse vídeo que foi feito, assim, vou contar pra vocês os bastidores desse vídeo, tá? Tô assim numa fase com muita coisa, né? Então assim, tô gravando esse vídeo muito rapidinho e eu me comprometi. Eu falei, gente, eu mesma vou seguir aqui o que eu tô falando, né? Nesse pouquinho tempo que eu tenho, eu vou fazer valer. O vídeo pode não ficar perfeito, pode ficar curtinho, mas eu vou fazer. Porque é o tempo que eu tenho agora. É o tempo que eu tenho hoje. Certo? Então, é essa pegada, é essa energia, tá? Não fica deixando pra depois. A gente nunca sabe se vai ter depois, tá? E isso não é um chamado à irresponsabilidade. Esse é o chamado, é o contrário, né? É o contrário. Lembra daquelas perguntas? Pelo que você quer ser lembrado? Né? Porque não é aquela coisa do, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Tá, mas e aí? Você tá contribuindo com o quê? Você está construindo o quê? Entende? Então não é um chamado à irresponsabilidade, ao contrário. É um chamado
a responsabilidade de aproveitar o máximo possível, da melhor forma possível, todos os minutos da nossa vida. Tá bom? E aí eu espero que esse vídeo tenha inspirado de alguma forma aí a tua jornada, como tá inspirando a minha própria, né? Eu passei essa semana ali nos meus tempos, nos meus minutinhos livres, olhando para esse material, olhando para esse tema e, nossa, assim, foi transformador para mim. Espero que essa energia chegue aí de alguma forma, tá? É isso, boa semana, a gente volta aqui semana que vem, se Deus quiser, com o oráculo de lua cheia. Dá uma olhada aqui nos vídeos que tem dessas séries, né, lunares. Então, cada lua, né, cada fase da lua tem a sua energia, nos guia de alguma forma. E se quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, tem link aqui na descrição, tá bom? Beijo.